E essas estruturas, elas são como aerofólios. A gente tem os cornetos, são os aerofólios. Como num carro de Fórmula 1, eles direcionam o fluxo aéreo. Não para deixar, por exemplo, fazer uma coisa aerodinâmica, assim, colocar o carro no chão, por exemplo, mas para direcionar esse ar para dentro desses seios paranasais. Então a gente já viu com a inflamação, e toda vida que acontece uma inflamação no corpo humano, inflamação é uma resposta a algum tipo de traumatismo no organismo da gente. Então, por exemplo, se eu pego minha mão e bato com toda a força numa parede, o que é que vai acontecer? Vai doer, vai ficar inchado e vai ficar vermelho, não é verdade? Porque ocorre uma reação inflamatória. E uma reação inflamatória ocorre também quando a gente é agredido, vou dizer assim, entre aspas, por vírus, por bactérias e por fungos. E toda vida que ocorre uma inflamação, ocorre algumas coisas no corpo da gente. Ocorre inchaço, edema naquela região, ocorre dor, às vezes, naquela região, e ocorre rubor, ou seja, calor, fica mais quente, fica mais vermelho, porque há um maior fluxo de sangue para aquela região, para que vá para aquela região mais células de defesa, células que estão responsáveis por essa reação inflamatória no corpo da gente. Mas no nariz, quando acontece a inflamação, acontece o edema, acontece o inchaço. E esse inchaço, ele pode levar à obstrução daqueles pequenos buraquinhos que comunicam os seios paranasais, cavidades paranasais, com o próprio nariz. Então a gente vê aqui, ó, nessa foto aqui muito legal, a gente tem aqui os olhos, um olho de um lado, um olho do outro. Aqui aquela região do seio frontal que fica assim na testa, na fronte. Essas célulazinhas que estão entre os olhos são chamadas células etimoidais. E esse aqui chama seio maxilar, porque está na maxila. E a gente vê aqui, ó, aqui tem o septo, corneto inferior, corneto médio. E a gente viu aqui que esse buraquinho, essa comunicação que tem entre o nariz e o seio maxilar, está mais ou menos entupida. A mucosa ficou inchada, ou seja, ficou edemaciada e entupiu essa comunicação natural que existe entre o nariz e o seio paranasal. E nesse seio paranasal começa a acumular secreção. E essa secreção ela pode contaminar com vírus, com fungos, com bactérias. E essa secreção pode dar todas essas sintomatologias. Dor de cabeça, principalmente nessa região mais frontal, sensação de dor entre os olhos ou dor embaixo dos olhos, obstrução nasal por conta daquele edema, daquele inchaço. Essa secreção, ela pode sair às vezes um pouquinho, se o buraquinho não está todo entupido, ela pode sair por esse buraquinho e é uma secreção geralmente purulenta, que geralmente tem um cheiro muito ruim. Então a pessoa pode sentir um cheiro muito ruim, que a gente chama isso de cacosmia, ou seja, cheiro ruim dentro do nariz. Essa secreção ela pode ser engolida e pode causar também um pouco de mau hálito, ou seja, são aqueles sinais, aqueles sintomas que a gente falou da sinusite, que também pode causar, principalmente nos casos agudos, febre também, né? Toda vez que tem uma reação inflamatória, às vezes, quando é uma coisa mais generalizada, pode dar um pouquinho de febre. Outras causas também possíveis são alterações anatômicas. Então a gente vê aqui, ó, essa imagem aqui é a imagem de uma endoscopia. E a gente vê aqui, ó, a presença dessas coisinhas brancas aqui, mais esbranquiçadas aqui. Isso chama pólipos. Parece um cachinho de uva dentro da cavidade do nariz. E esses pólipos, que são também decorrentes de doenças inflamatórias da mucosa do nariz, eles podem causar também uma obstrução, ou seja, um entupimento daqueles buraquinhos de drenagem dos seios paranasais.